Bom dia, eu sou Ranieri Brito, estudante do primeiro período do curso de Psicologia Social no Unip, e estamos produzindo esse vídeo para falarmos um pouco sobre as normas presentes na ABNT, no que abrange o desenvolvimento de trabalhos científicos acadêmicos. E vamos falar também um pouco sobre nossa experiência com essas normas para a criação e elaboração do nosso trabalho integrador, que falamos sobre psicologia clínica e fomos orientados pela professora Marcelina Gonzaga de Lima. Esse foi um trabalho feito em equipe, em grupo, e contou com a participação dos seguintes alunos: Andréa Barbosa Ferreira, Bruna Kaelen Vieira do Rego, Joseni Dutra dos Santos Lima, Karen Nicásio Cândido, Mariana da Silva Ribeiro, Ranieri de Carvalho Brito e Sara Carolina Coelho. Eu vou começar falando sobre a estruturação do trabalho impresso acadêmico. Ele começa com a capa, onde deve conter o nome da instituição, o curso, autor, título do trabalho, cidade e ano. Em seguida vem a página, que é a folha de rosto, onde lá é apresentado o nome dos autores ou autor, o título, a cidade e ano e uma breve nota descritiva que deve conter o objetivo do trabalho e o nome do orientador. Em seguida vem uma página que é opcional, que é uma página dedicatória e agradecimentos, que é onde o autor presta homenagens e faz agradecimentos, caso ele ache necessário. Volto a repetir, essa página ela é opcional. Em seguida vem um resumo, a página do resumo, que é um texto de 150 a 500 palavras, que sintetiza em um único parágrafo as ideias do trabalho. Em seguida vem o sumário, que serve para apresentar as enumerações das páginas e as respectivas seções do trabalho, e o alinhamento é à esquerda sem recuo. Depois vem a introdução, que deve conter os temas que serão tratados no trabalho, além da justificativa e do objetivo do TCC. Em seguida vem o desenvolvimento, que é a principal parte, e que deve conter a exposição do assunto de forma detalhada e completa. Em seguida vem a conclusão, que é a finalização dos trabalhos, onde o autor recapitula o assunto e fala um pouco sobre os resultados. Logo em seguida, e por último, vem as referências bibliográficas, que é onde o autor ele expõe os locais de fonte das pesquisas que ele realizou. A ABNT, para esses tipos de trabalho, eles seguem também algumas regras de formatação. Eu vou começar falando sobre a numeração de páginas, que é a contagem. Ela começa na folha de rosto, mas só deve aparecer na introdução. Ou seja, os algoritmos devem aparecer sempre no canto superior direito, a 2 centímetros da borda, e só começar a contar a partir da página da introdução. As margens de alinhamento, elas devem ser superior e à esquerda devem ter 3 centímetros de distância da borda. Já inferior e à direita devem apresentar margem de 2 centímetros. Os títulos é importante que sejam escritos no tamanho 12, usando as fontes Arial ou Times New Roman, que geralmente são as fontes adotadas por uso comum. Os textos devem ser escritos na fonte Arial ou Times, com as letras no tamanho 12 e o espaçamento de 1,5 entre as linhas. As notas de rodapés devem ter letras de tamanho 10 e o espaçamento é simples. Já as citações, caso sejam diretas, ela traz o sobrenome do autor em caixa alta, o ano da publicação e a página da citação. Essa informação deve estar entre parênteses separadas por vírgulas. Se a citação tem menos de 3 linhas, então ela é feita no corpo do texto, contando com as aspas duplas, e quando a citação tem mais de 3 linhas, ela deve ter um recuo de 4 centímetros em relação ao restante do texto, sem destaque de aspas. Se a citação for indireta, que é uma citação feita dentro do próprio texto, ela só deve conter sobrenome do autor e o ano da publicação entre parênteses. No caso das referências, se forem livros, revistas, em mecanismos, em meios impressos, ela deve conter o sobrenome do autor em caixa alta, o nome do autor, título em negrito, a edição, a cidade, a editora e o ano de publicação. Todas essas informações separadas por pontuação.
Caso seja fonte oriunda de sites, o sobrenome do autor deve conter o sobrenome do autor, o nome do autor, o título do texto, o ano da publicação ou citação e o link do mesmo. Só que um detalhe, a data de acesso, do seu acesso como pesquisador. Muito embora a citação seja de 10 anos, e se você acessou na semana passada, você deve colocar a data de acesso da semana passada, certo, pessoal? E é isso, né? Esse presente trabalho apresentou as principais regras ou normas utilizadas pela ABNT, destacando a importância das pesquisas, pois criam uma uniformidade, ou seja, é um padrão que é facilmente compreendido por pesquisadores de todo o mundo. Talvez essa seja o principal objetivo dessas normas regidas pela ABNT. Eu agradeço aqui, né, e mando um abraço e saudação a todos. Até mais.